Imagine só, passar por uma cirurgia que pode mudar uma vida só para depois se deparar com uma complicação que, embora rara, pode ser fatal. Hoje vamos perceber como é que a inovação médica está a conseguir transformar algo que parecia irreparável em algo tratável. E não é com mais cirurgias, mas de uma forma completamente diferente. Por dentro. A gastrectomia vertical laparoscópica, ou GVL, é, bem para muita gente, um ponto de viragem, um verdadeiro recomeço. É um procedimento que funciona. Mas e quando ele corre mal? O que acontece quando aquela linha de sutura que supostamente redefine uma vida se rompe? Pois é, por trás do enorme sucesso desta cirurgia existe um risco escondido, um desafio que testa os limites até dos cirurgiões mais experientes. Ok, este número, 1,44%, parece pouco, não é? Mas esta é a probabilidade de acontecer uma fístula, ou seja, uma fuga na linha de sutura do estômago. Basicamente, a nova costura falha e começa a vazar. E embora a percentagem seja pequena, para quem passa por isto, não é estatística, é uma emergência médica gravíssima. E a gravidade disto não pode, de forma alguma, ser subestimada. Como dizem os próprios especialistas, não estamos a falar de um contratempo menor. Pode mesmo ser fatal. Isto, claro, coloca uma pressão absolutamente brutal sobre as equipas médicas. Têm de agir e agir rápido. E é aqui que entramos num dilema. E que dilema? Quando uma destas fugas acontece, o que é que um cirurgião deve fazer? O grande problema é mesmo este. Não há uma receita de bolo, não há um manual de instruções para reparar estas fístulas. Cada caso é diferente. Um verdadeiro quebra-cabeças. E não há um consenso médico sobre qual é a melhor forma de atuar. Para os médicos, é como tentar navegar num território completamente desconhecido e sem mapa. Então a grande questão é o que fazer? Arriscar uma nova cirurgia, abrir outra vez um tecido que já está inflamado, frágil, é um risco enorme. Ou será que existe outra maneira? Foi esta pergunta que levou a comunidade médica a uma busca quase desesperada por uma alternativa mais segura e, claro, menos invasiva. E essa busca? Bem, essa busca levou a uma ideia que mudou completamente as regras do jogo. E se, em vez de cortar por fora para resolver o problema, a reparação pudesse ser feita por dentro? É aqui que entra a terapia endoscópica. Pense nisto como uma espécie de canalização de alta precisão, mas para o corpo humano. Em vez de partir a parede para consertar um cano roto, o especialista usa um tubo flexível, entra pela boca, chega ao local da fuga e repara tudo por dentro. Tudo isto sem os riscos de uma nova grande cirurgia. E esta abordagem não é uma solução única. Pelo contrário, abre uma verdadeira caixa de ferramentas. Os médicos têm várias opções, podem usar stents metálicos para, literalmente, criar uma ponte sobre o buraco, podem usar clipes para o fechar, ou até usar uma terapia a vácuo para limpar a infecção e ajudar a cicatrizar. A arte está em escolher a ferramenta certa para cada problema. De todas estas ferramentas, há uma que se tornou, a protagonista na maioria dos casos. Vamos olhar um pouco mais de perto para a tecnologia por trás dos stents. É que, atenção, nem todos os estantes são iguais. Há aqui um equilíbrio muito delicado. Por um lado temos os estantes totalmente cobertos. Estes selam a fuga na perfeição, mas têm um risco maior de escorregar e sair do sítio. Por outro lado, temos os parcialmente cobertos. Estes agarram-se melhor à parede do estômago, o que é ótimo para não migrarem, mas a cobertura pode não ser tão completa. É uma escolha estratégica. E o mais fascinante é que isto não para. A tecnologia está sempre a evoluir. Já não falamos de stents genéricos. Hoje, os engenheiros criam modelos super especializados. Alguns com formas diferentes para se fixarem melhor, outros feitos de materiais que se adaptam melhor à anatomia de cada pessoa. A inovação aqui é absolutamente constante. Ok, mas ter a tecnologia certa é só uma parte da história. A realidade, a recuperação, raramente é uma linha reta. Vamos ver o que os dados de um grande estudo internacional nos dizem sobre como é esta jornada de cura na vida real. A primeira notícia, e a mais importante, é que isto funciona. E funciona mesmo. Os dados mostram que a terapia endoscópica consegue fechar estas fugas em mais de 80% dos casos. É um resultado incrível para uma complicação que antes podia significar cirurgias de altíssimo risco e com resultados muito incertos. Mas raramente é uma solução de um passo só. Para quase metade das pessoas, cerca de 40%, o sucesso exige usar várias ferramentas daquela caixa que vimos. Pense nisto como uma equipa de obras. Talvez comecem com a estrutura principal, que é o stent, mas depois precisam de usar cimento, que seriam os clipes, e no fim limpar tudo com terapia ao vácuo. É um trabalho de equipa entre as várias técnicas. E na prática, o que é que isto significa? Significa este número: 3. Em média, são necessários 3 procedimentos endoscópicos diferentes para se chegar à cura completa. Isto diz-nos que não é uma solução mágica e rápida, é um processo gradual,
Uma cura gerida passo a passo, ao longo de semanas ou até meses. E esta linha do tempo ajuda a perceber a jornada. O tratamento começa em média 16 dias após a cirurgia. O grande marco acontece por volta do dia 52, é quando tipicamente a fuga fica fechada. Mas a história não acaba aqui. A investigação mostra que por volta do dia 125, se a fuga ainda não estiver fechada com esta abordagem, a probabilidade de vir a fechar é baixa. É um ponto de viragem em que os médicos têm de pensar noutras opções. Então, depois de vermos tudo isto, a pergunta é: para onde vamos a partir daqui? O que é que esta revolução silenciosa que está a acontecer dentro do nosso corpo significa para o futuro da medicina? A grande questão é mesmo essa, porque isto é muito mais do que apenas uma nova técnica. O que estamos a ver é uma mudança fundamental na forma como se pensa sobre as complicações cirúrgicas. É uma mudança de paradigma. E a conclusão é esta, e é poderosa. Estamos a entrar numa nova era. Uma era em que os problemas criados pela própria cirurgia podem ser cada vez mais resolvidos, sem mais cirurgia. Esta capacidade de reparar o corpo por dentro está a transformar o que antes era uma catástrofe numa condição que, embora complexa, é tratável. E esta promessa vai muito para além desta cirurgia em particular. É uma janela para o futuro da medicina como um todo.